Boa noite, tudo jóia, Thaís? Thaís, no caso aqui a gente está visualizando pela planta baixa. Eu peguei aqui as informações que você me passou relacionadas ao quarto, certo? Então aqui você me pediu aqui, Newton, ó, eu tenho esse quarto, certo? A gente tem essa porta aqui de entrada. Eu compreendi que essa parede aqui, certo? Seria onde a gente vai iniciar todo esse mobiliário pelo fato aqui dos 25 centímetros aqui da minha explicação que você me passou ali dentro do nosso alinhamento do WhatsApp. Então, no caso aqui, a gente inicia nessa parede, certo? Esses armários superiores, então ele vai ficar nessa parede aqui, perfeito? Aqui no caso a gente tem 1,12 m, onde vai deixar essa porta aqui que eu compreendi, ela seria pivotante, certo? De MDF ali relacionado ao a, ao revestimento aqui da parede, certo? E essa janela aqui, eu estou considerando aonde você me pediu aqui que dá continuidade, certo? Aqui, ó, no caso aqui seria essa parede e ela faz o L aqui, né? Então esse L tem essa janela que fica aqui também do lado dessa porta. Então esses dois aqui, ó, eles estão um do lado do outro, assim, ó, dessa forma, certo? Que aí logo essa janela tem essa porta, perfeito? Então seria, e aqui no caso você me passou, Newton, ó, aqui no caso eu vou colocar aqui essa porta, certo? Vou deixar essa, no caso eu estou considerando que isso aqui seja esse armário de canto aqui, ó, que você me mostrou lá dentro do alinhamento, certo? Ó, esse armário aqui, ó, que aí no caso você me pediu um acabamento de porta aqui, mais essas duas portas. Mas pelo fato da gente ter 1,12 m de porta, a gente ficou com um pouco de profundidade a menos. Outra informação também, eu princípio eu estou trabalhando com o ambiente aqui, ele todo com a cama de casal, certo? Então, como eu vou mudar a nossa perspectiva, aí, a princípio, você me passou aqui, Newton, ó, essa minha parede, o total dela, eu tenho 3,82 m, certo? Por 3,36 m. No caso aqui, essa minha parede até chegar na porta, então aqui eu tenho 1,95 m. Eu tenho aqui, após a porta, 1,12 m. E aqui, no caso, essa minha parede, ela tem 3,36 m. Mas após ela aqui, eu vou estar usando somente 1,50 m e esse armário aqui a 1,70 m. Então, com essas informações, a gente vindo aqui para o nosso levantamento. Então, aqui, essa parede daqui até a gente chegar do outro lado dela, então você me pediu, Newton, ó, 3,82 m. Aqui no caso dessa parede aqui, desse lado aqui, até a gente chegar aqui do outro lado dessa parede, então aqui você me pediu aqui, ó, 3,36 m. E aqui no caso eu vou até mudar nosso estilo um pouco de vista, vou descer um pouco essas paredes, certo? Para a gente visualizar as portas de passagem. Então aqui no caso aqui você me pediu daqui até a gente chegar aqui nessa parede aqui, você me pediu, Newton, 1,95 m, certo? Essa parede da janela. No caso aqui, daqui até a gente chegar do outro lado aqui, então aqui eu tenho 1,12 m, perfeito. E aqui eu fiz todo esse levantamento aqui. Vou voltar aqui dessa parte que eu eliminei, certo? Então, assim, eu fiz todo o levantamento contendo todas essas informações aqui que você me passou. Como a gente está trabalhando com vídeo, então fica importante para mim a gente estar tirando uns prints, certo? Para você estar me conduzindo. Ó, Newton, que eu preciso estar acrescentando, alterando ou então estar modificando aqui dentro do projeto. Eu fiquei com algumas dúvidas pelo fato de que, aqui no caso, você falou assim, vamos iniciar aqui, certo? Então aqui eu estou trabalhando com armário de canto, certo? Eu deixei aqui sem nenhum armário aqui para a gente também trabalhar com essa porta, certo? Ó, abrindo essa porta, ficou um espaço curto. A princípio eu estou trabalhando com uma cama de casal, perfeito. Eu deixei aqui, no caso, aqui uma porta na hora que na parte da entrada, então eu deixei somente prateleiras nela aqui, certo? Com a profundidade desse armário aqui, a gente voltando aqui, então aqui a gente tem outra porta, certo? Aí no caso eu queria ver com você aqui, eu deixo essa porta aqui por dentro somente prateleiras, certo? Que a princípio eu não tenho nada, né? Só tem o módulo, não coloquei nenhum elemento. Eu coloco somente prateleira nele, ou eu coloco, permaneço aqui com um maleiro e deixo só um cabideiro, deixando esse espaço para vestido alto, certo? Ou eu coloco duas prateleiras contendo um cabideiro
prateleiro e um maleiro, que aí no caso a gente ficou aqui com armário de canto. Então aqui a princípio eu estou trabalhando com a profundidade padrão de guarda-roupa, certo? Para a gente estar fazendo esse lado todo aqui. Aqui eu estou trabalhando com profundidade de 35 de profundidade. Então aqui no caso, essa nossa porta falsa aqui, essa nossa porta falsa, ela tem 40, certo? De largura. A gente visualizando pela nossa planta abaixo, ó, mesma peça selecionada, então eu vou pegar dela, vou eliminar esse nosso tamponamento, certo? Ó, vou eliminar o nosso tamponamento. Então a nossa porta falsa daqui até a gente chegar onde ela está encostada na parede, então eu deixei ela aqui de 40 centímetros, deixando todo o restante aqui para a gente estar trabalhando com os armários superiores. Os armários superiores eu deixei aqui com 4 portas de giro, certo? Coloquei aqui uma prateleira, perfeito, entre o final do armário para a gente estar fazendo aproveitamento. Fiz o revestimento aqui de cabeceira de cama, certo? A princípio eu coloquei aqui um armário de canto aberto, então a gente abre essas duas portas aqui, certo? Aí no caso eu queria ver que você é igual do outro lado. Aqui no caso eu coloquei uma prateleira junto aqui com cabideiro, certo? E aqui na parte de baixo eu coloquei somente prateleiras, ó, certo? Somente prateleiras. Como aqui eu não tenho, você não me passou como é que vai ser a cama, então a princípio essas portas aqui você vai ter que abrir, fica um pouco apertado o ambiente, né? Porque a gente visualizando pela planta baixa, certo? Então aqui no caso a gente está trabalhando com os guarda-roupas com a profundidade padrão aqui, ó. Então no caso aqui a gente tem um fundo de 6 milímetros, certo? Vou eliminar aqui o tamponamento para eu estar te mostrando como é que seria esse sistema produtivo aqui que eu estou projetando para a gente se alinhar. Então aqui no caso a gente tem um fundo do guarda-roupa, certo? A parte interna dele, que seria as prateleiras laterais e tudo mais. Então aqui no caso eu estou trabalhando com 55 de profundidade e aqui no caso eu estou deixando 2 centímetros, certo? Para as portas estar entrando aqui e fazendo o tamponamento. No caso isso aqui que eu estou querendo dizer, ó. Então ó, vou eliminar aqui essa porta, certo? Ó. Então seria esses 2 centímetros aqui de tamponamento. Então todas essas peças internas do guarda-roupa, ó, lateral, que aí como o fundo ele vai para a parte, vou eliminar aqui essa parede. Como o fundo ele vai pela parte de trás do armário, certo? Que você monta ele primeiro, depois parafusa toda essa parte por detrás para estar fazendo o levantamento do guarda-roupa, né? Então seria essa profundidade que eu estou trabalhando, tudo isso para eu te mostrar que essa profundidade que eu estou trabalhando os armários. No caso aqui, esses guarda-roupas aqui no seu desenho, você me pediu aqui, Newton, ó, lá a princípio eu vou querer aqui, ó, um guarda-roupa de canto aberto, certo? Vou colocar aqui gavetas e esse aqui com a profundidade menor. Então a gente trabalhando com esse armário de canto, ele tem um diâmetro mínimo para a gente estar trabalhando com ele, né? Então para guarda-roupa, para a gente ter portas consideráveis aqui na frente, um acesso bom. Então no caso aqui essa porta ela tem 43, certo? E essa outra porta que é um pouco maior, né, que aí a porta passa ali, ela tem 42. Então para eu ter esse guarda-roupa aqui com essas portas aqui que não ficaram nem que ficaram tamanhos bons, então aqui eu estou trabalhando com um guarda-roupa de 1 metro por 1 metro. Então a gente visualizando aqui pela planta baixa, certo? Então eu pegando aqui fora do tamponamento, ó, daqui, perfeito, até a gente chegar aqui na parede. Então aqui eu tenho 1 metro de guarda-roupa e aqui da união desse armário até a gente chegar aqui pela parte de trás, ó, na parede após o fundo. Então eu estou trabalhando aqui com um armário de 1 metro por 1 metro, perfeito. Então aqui a gente tem ficou com espaço de circulação da ponta desse armário aqui até a gente chegar aqui do outro lado aqui desse armário. Então aqui eu tenho um espaço de circulação de 2,20 m. Opa, peguei aqui alguma linhazinha de cota, então eu vou colocar aqui mais uma vez, eu vou trazer para fora, certo? Ó, 2,20 m. Vou eliminar a cama, que é a cama aqui no caso estou trabalhando com a cama de casal, certo? Eliminei a cama, então aqui esse espaço aqui eu tenho 2,20 m, certo? O espaço da cama aqui com folga para a roupa da cama, então daqui até eu chegar aqui desse outro lado aqui, que seria o tamponamento, então eu tenho 1,76 m. Eu vou voltar aqui os elementos que eu eliminei, porque aqui no caso a gente tem uma porta, né? Então essa porta aqui, ela precisa abrir, certo? Ela abrindo,
Então ela vai encostar um pouco na cama, certo? A não ser que você fale assim: "Newton, aqui não vai, na verdade, não vai ser cama de, vai ser uma cama de solteiro". Então aqui aí a princípio aí já muda, já dá para a gente colocar um armário aqui embaixo aqui, já de cabeceira de cama, tanto desse lado quanto desse lado. Fica mais folgado de estar abrindo essa porta aqui, certo? Mas aí a princípio eu estou trabalhando com a cama de casal, onde eu deixei a folga da roupa de cama e aqui no caso o espaço de circulação sem estar impedindo ali nada, perfeito? Então aqui no caso aqui, voltando, deixei o nosso armário de canto. Após ele, eu coloquei aqui um módulo onde a gente tem somente prateleiras, certo? Ó, somente prateleiras. Vou eliminar a cama, deixei aqui um conjunto de 4 gavetas aqui na parte de baixo, certo? Vou voltar aqui essa parte que eu eliminei. E aí, no caso, essa modulação aqui, eu tenho aqui, vou eliminar as portas. E aqui eu deixei ele com 2 cabedeiros, um conjunto de 4 gavetas aqui para cada lado. Vou eliminar aqui todas as portas aqui para a gente ter uma vista mais aberta, certo? Aqui no caso, finalizando o nosso armário de 25, então eu deixei aqui um conjunto de 3 prateleiras, perfeito. E aqui na parte de baixo eu deixei ele livre, que aí no caso eu não entendi se a escada ela é pequena, como que seria a altura final dentro dela. Então, mas a princípio aqui eu estou trabalhando com espaço daqui até a gente chegar aqui, ó. Então aqui ele tem 76,5, certo? Quanto mais eu for, mais ele vai ficar menor. Então esse seria o levantamento perfeito do guarda-roupa. Vou voltar toda essa parte. E aqui a minha dúvida relacionada à parte da, da entrada do quarto aqui, onde a gente vai revestir e colocar uma porta de correr. Porque aqui, você me passou aqui, Newton, essa minha parede tem 1,95, os armários vão ficar a 1,70, mas essa porta, no caso, somente no vídeo, agora que eu me lembrei aqui, que eu não tenho essa, acredito que aqui dá, tá vendo? Ó? Essa porta aqui, você vai eliminar ela toda, mesmo essas portas eliminando, aí que acontece? A porta de passagem, na verdade, desse quarto aqui, essa porta aqui, ó. Essa porta aqui que eu não estou visualizando ela. Eu acredito que seja essa aqui mesmo. A minha pergunta seria o quê? Ela vai abrir pelo lado de fora, certo, Ó, Newton? Eu vou abrir essa porta pelo lado de fora, então não vai ter nenhum problema aqui relacionado a dentro do ambiente, ou você vai abrir ela pelo lado de dentro, porque aí a 1,70, então aí já fica um pouco fora, porque aqui a gente visualizando pela planta baixa, ó, 1,95 de parede, eu vou retornar aqui o corte, certo? Na altura para a gente conseguir visualizar a abertura. Então aqui você me pediu 1,95, aqui você me pediu 1,12 m, certo? E aí entre esses dois espaços aqui, certo? Ó, entre esses dois espaços sobra 75 centímetros. Isso trabalhando, certo? Vou tirar aqui a cota do ambiente todo. 3,82 m, assim como você me passou aqui, ó, Newton, ó, 3,82 m seria relacionado a 3,82 m, certo? Então aqui no caso eu sobro 75. Então a minha questão é o que? Esse 75, ele também ele precisa de 75 para vir para cá, né? Por isso que é a minha pergunta, porque aí já não dá. Então vamos dizer assim, uma linha de a nível de estudo, ó, 75 centímetros, eu vou colocar ela aqui na entrada, certo? E vou, ó, tá vendo onde está sendo construída essa linha, ó? Então essa porta, certo? Ó, ela seria até aqui, ó, que aí ela precisava desse espaço da entrada para ela você abrir ela pela parte interna do ambiente. Vou voltar aqui toda essa parte que eu eliminei, perfeito, voltando para o nosso 3D e relacionada ao layout dela aqui. Como aqui no caso, eu não sei se você vai revestir, vai esconder essa janela, certo? Se a gente pode estar trabalhando armários superiores, tanto nessa parede aqui, quanto nessa parede aqui. Então aí a minha questão, só não, a minha dúvida que é relacionada a essa porta aqui, como é que ela seria, certo? A abertura pela parte de dentro ou pela parte de fora. Aqui no caso, como você me pediu esse armário pequeno já na entrada para a gente estar abrindo essa porta, então acaba que a gente perdeu um pouco aqui em relação ao armário, certo? De canto aqui, mas mesmo assim não perdeu ele. Então esse foi o levantamento perfeito que eu compreendi. Aí a princípio
Thaís, aqui no caso aqui você me pediu o quê? Newton, eu vou estar trabalhando, deixa eu entrar aqui na conversa aqui rapidinho, certo? Eu vou estar trabalhando lá, Newton, as cores serão o sal rosa e ciliejo ou verde e jequitibá. Então, assim, como são muitas cores para a gente estar trabalhando e eu também não fazer de uma forma desgovernada e que não agrade na apresentação, tem como você marcar, Newton, ó, aqui vai ser ciriejo, aqui vai ser verde jade, aqui vai ser sal rosa, certo? Aqui vai ser jequitibá, porque aí fica mais fácil de eu consigo ser mais direto quando a gente está trabalhando com as prints aqui dentro do projeto, porque aí dessa forma eu sou mais assertivo. No caso aqui também eu tenho a dúvida em relação aos puxadores, certo? Que a gente vai estar trabalhando nesse ambiente. A princípio, aqui nessa parte superior aqui da cama, para a gente não ter puxadores, ela ficar de uma forma mais aberta, aberta não, mais uniforme as portas. O que que eu fiz aqui? Eu peguei e deixei o puxador passante, ó. Então eu peguei aqui a porta, reduzir o tamponamento e aí no caso você tem essa pequena abertura. Então eu vou abrir aqui, vou deixar eliminar essa porta, certo? Ó, então aqui você já consegue visualizar, o cliente já mete a mão aqui por debaixo, que ele no caso seria um puxador cava, né? Mais ou menos isso. Então aí foi o único puxador aqui que eu inseri dentro do projeto. Perfeito? Então eu vou voltar toda essa parte que eu eliminei. Acredito que seria dessa forma. Então eu fico no aguardo, só ressaltando para a gente estar trabalhando com as prints, que aí eu consigo ser direto e mais objetivo. Obrigado. Boa noite.